O produto interno bruto do agronegócio no Brasil deve crescer 5% no ano que vem. Essa é a estimativa da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A previsão de alta está relacionada à expectativa de aumento da produção de grãos e também de estímulos à exportação. 2024 foi desafiador para os produtores rurais. Um ano com muitos impactos por conta das mudanças climáticas. Seca extrema, catástrofe no Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas, queda na produção. O cenário econômico é complexo. Taxa Selic elevada, que pode afetar o Plano Safra, inflação avançando. O dólar mais alto ajuda na rentabilidade das exportações, mas pressiona o custo de insumos importantes. O comércio internacional de produtos do agro ficou estável em valor e em volume se comparado com o ano passado. Até novembro, foram exportados mais de 152 bilhões de dólares em bens derivados do setor, com uma variação negativa de apenas 0,3% em relação ao mesmo período de 2023. A estimativa é que o valor alcance cerca de 166 bilhões de dólares até o fim do ano. Mesmo com todo esse cenário, vamos encerrar 2024 com um PIB positivo, em cerca de 2%. E a expectativa é que 2025 chegue a 5%. E esse avanço será impulsionado pelo aumento da produção primária agrícola, com destaque para os grãos e pelo crescimento da indústria de insumos e da agroindústria exportadora. O câmbio, na verdade, ele vai ajudar a potencializar essas exportações. A gente acredita que vai ter um valor de exportação maior, tanto em volume como em valor. Então, acho que isso contribui para ter um PIB em torno de 5% de crescimento. O que pode dificultar realmente é o custo de produção, né, de cadeias que a gente não exporta, aumentando muito o preço, né, o custo da produção e possivelmente algum repasse ao consumidor, né, que possa ter de algumas cadeias mais pontuais. Mas a gente espera, inclusive, que a questão do custo ele possa influenciar muito mais na safra 25-26, né, e não na próxima ao longo de 25. No cenário internacional, os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos devem impactar a balança comercial da agropecuária no mundo. E os desdobramentos devem atingir também o Brasil. O presidente eleito Trump já anunciou que vai colocar medidas de tarifárias para impedir o acesso a produtos de alguns países, né, que ele vai proteger a sua indústria e a sua produção local. Então, que o seu foco vai estar para dentro dos Estados Unidos. Isso pode afetar de várias maneiras. Primeiro, os Estados Unidos é o terceiro maior destino das nossas exportações. Estou falando de 7%, e é um destino, e ele tem uma característica diferente. Por exemplo, quando você olha a China, ele acaba sendo muito concentrado em alguns produtos. E a União Europeia também um pouco, mas os Estados Unidos é bem diversificado. Então, impacta várias cadeias, caso haja realmente uma reação mais protecionista que prejudique do ponto de vista tarifário e de entrada dos nossos produtos. Com relação ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, a CNA vê como positivo, mas acredita que o cenário vai continuar desafiador por conta das sanções do próprio bloco europeu aos produtos agropecuários brasileiros por meio de medidas como a Lei Antidesmatamento, que proíbe a importação para a União Europeia de produtos vindos de áreas que foram desmatadas a partir de 2020, mesmo que o desmatamento seja legalizado. O que a CNA pediu nos últimos tempos para o governo era que fosse incluído esse mecanismo de reequilíbrio de concessões. Para garantir o quê? Fechamos o acordo, daqui a pouco a União Europeia começa a soltar outras medidas que têm o potencial de prejudicar o acesso dos nossos produtos que nós negociamos no acordo. Então não é possível você ver a relação da União Europeia por uma via só pelo acordo. Você tem que ver ela numa contextualização total.